Vamos lá, bom dia. Mais uma aulinha sobre protozooses agora, tá? O que são protozooses? A gente já viu na aula passada, deixa eu pegar minha. A gente já viu na aula passada o reino protista. Dentro do reino protista a gente tem os protozoários, né? Então aí a gente vai ter as doenças causadas por eles, que a gente chama de protozooses, tá? Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Lembrando um pouquinho, na classificação a gente classifica, né, os protozoários conforme seu tipo de locomoção. Então a gente vai ter aqueles que têm pseudopés, que são essas estruturas aqui, ou a gente também pode chamar de movimento ameboide. Tem uma doença que a gente vai falar desse grupo. Os flagelados são aqueles que têm flagelo. Então a gente vai falar de duas doenças desse grupo aqui de flagelados. Ciliados, tem doença que é causada por ciliados, é uma só que a gente cita, e eu não vou falar nessa aula, eu vou só mandar o slide para vocês, tá? E apicomplexa, que não tem estrutura locomotora, que a gente também vai falar de duas doenças aqui, tá? Então eu vou falar brevemente dessas doenças, mas esse material vai estar disponível para vocês estudarem, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. A primeira doença que a gente vai falar desse primeiro grupo aqui, né, dos risópodes, é a amebíase ou disenteria amebiana, tá? É a mesma coisa aqui, são sinônimos para essa doença que a gente normalmente chama de amebíase, causada pela entamoeba histolítica, como ingerindo cistos de entamoeba, né, ou entameba, como a gente chama. Então tem que comer isso daqui. O que causa? Diarreia, dor de estômago, e se for muito grave, né, se você tiver um quadro muito grave dessa doença, você pode ter anemia. Medicamento, a gente trata então com benzoiumida, eu não consigo falar isso, benzoilmetronidazol, enfim, é um composto usado para tratamento contra a amebíase. Como que você previne isso? Lavando as mãos, né? Porque se você tem que ingerir o cisto, se você lavar bem as mãos, você não vai ingerir, se a sua mão está limpa, não vai ter esse cisto. Ferver ou filtrar água. Saneamento básico, porque se você tem diarreia, né? E dor de estômago, diarreia, então você vai eliminar esses cistos nas fezes. Se você tiver saneamento básico, você não vai ter esses cistos na água, né? E higienizar os alimentos. Então, como é que é o ciclo, né? Então, o ciclo está aqui. Você não precisa decorar esses nominhos que estão aqui difíceis, tá? Trofozoito e tudo mais, mas eu coloquei para vocês também darem uma olhada em como é um ciclo dessa doença. Então, os cistos, eles contêm, na verdade, pequenas amebas, né? Estão aqui dentro, só que aí eles estão numa forma que não tá ativo. Quando a gente ingere esse cisto, né, então a ingestão com água contaminada ou alimento contaminado vai levar esses cistos lá para o seu estômago, tá? E aí então, no estômago ele vai eclodir, no estômago e no intestino ele vai eclodir, então vai lá para o intestino delgado, depois o intestino grosso, e aí ele vai se multiplicar. Então, a multiplicação por fissão binária, tá? Então, aí a gente tem uma multiplicação no intestino grosso. E aí, por isso que dá diarreia. E aí, então, formam-se mais formas infectantes aqui dentro, que são essas, e também cistos, que são eliminados pelas fezes. Então, aí ocorre a produção desses cistos que são eliminados e se houver uma nova ingestão, uma nova reinfecção, ou de um indivíduo, desse mesmo indivíduo, ou de outro indivíduo, tá? Então, esse é o ciclo da entamoeba histolítica, que vai dar a amebíase, tá bom? Próximo grupo que a gente viu, então, naquele grupo de pseudópodes é só aquela doença. No grupo de flagelados, a doença mais famosa e mais importante para a gente estudar e que tem uma certa recorrência nos vestibulares é a doença de Chagas, tá? A doença de Chagas porque foi Carlos Chagas que descobriu o ciclo e descreveu o ciclo dessa doença. Ela também é chamada de tripassonomíase americana, mas esse nome aqui é bem comum da gente encontrar. A gente sempre chama de doença de Chagas. Agente causador é o Trypanosoma cruzi, tá? Aqui nessa doença a gente tem que ficar atento porque o agente causador é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário flagelado.
No entanto, a gente tem um agente transmissor. Então, a transmissora é via um inseto. A gente vai ver no próximo slide como é que ele é. Chama-se Triatoma infestans. Ou então a gente só chama pelo gênero Triatoma, tá? Ou ainda Triatomídeo, que é a família aí, Triatomídeo desse inseto. Sintomas. A gente tem duas fases. Uma fase aguda, inicial, febre, mal-estar, inflamação dos gânglios linfáticos e inchaço do fígado e baço, que é um processo inflamatório aí contra o protozoário. Passada essa fase aguda, você entra numa fase crônica, que é sintomática, né, é assintomática, com lesões cardíacas, então, o coração fica muito lesionado, aumento do volume do coração e comprometimento do tubo digestivo com inchaço de esôfago e estômago. Por quê? Porque esse Trypanosoma cruzi, lá dentro do seu corpo, vai ter um processo de multiplicação que vai se multiplicar no seu coração, no músculo cardíaco, e também que vai provocar esse aumento do coração. O coração fica grande, mas ele fica incapaz de bombear o sangue da mesma forma. Então você tem um comprometimento aí também da sua eficiência cardíaca. E também pode se multiplicar tanto no tubo digestivo, principalmente estômago não, intestino, rins também tem algum problema, e esôfago e estômago. Então você tem um comprometimento porque esses flagelados, né, esses protozoários vão estar ali se multiplicando. Então a gente tem um comprometimento também dos órgãos internos. Tratamento, ele existe na fase inicial, né? Então tem algum medicamento aí na fase inicial para combater o Trypanosoma. Mas depois que você fica na fase crônica, não tem tratamento. Você tem paliativos para melhorar a sua condição de vida, mas não tem como retirar esse flagelado do seu organismo, tá? Então, o melhor é prevenir, né? Então, você pode prevenir como? Se protegendo contra o inseto, né? Proteger portas, janelas, né? Com telas, usar inseticida e construção de alvenaria. Por que isso? Vamos olhar para o ciclo para a gente entender um pouco o que acontece, né? Então, antes do ciclo, na verdade. Quem transmite é o inseto chamado Triatoma infestans, ou então o nome popular é barbeiro, que é esse insetinho aqui, tá? Ele é bem pequenininho, olha ele em relação ao tamanho da mão. E esse inseto, ele vive, então, olha, no Brasil, aqui, América Latina, né, América do Sul, e ele é portador do Trypanosoma cruzi, que foi descrito lá em 1907 por Carlos Chagas. Ele tem esse Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença, porque ele pode picar cães, gatos, roedores, tatus, gambás, né? E fica infectado com esse protozoário. Veja que ele tem o flagelo aqui, tá? Esse barbeiro, né? Esse vetor, ele pica a face, né? Por isso o nome barbeiro, pica a face da gente. E quando pica a face, deixa eu só ver o próximo slide, né? Quando ele é hematófago, né? Então ele come sangue. Então quando ele ingere o sangue do ser humano, por exemplo, ele fica com o seu aparelho digestivo cheio de sangue e acaba defecando um pouco. E aí ele defeca aqui, e aí você está dormindo, normalmente, porque ele tem um hábito noturno. Então, ele pica. Se ele picar a sua face, né? Você está ali dormindo, você vai coçar. E aí, ao coçar, você leva as fezes com o Trypanosoma cruzi para a picada que ele fez, né? Então, isso acaba infectando você, tá? Outro jeito é quando ele defeca, né? Perto assim do seu olho, por exemplo, no olho tem mucosa e aí acaba entrando, né, essas fezes com o Trypanosoma cruzi na mucosa do olho. E aí você fica então com o olho inchado desse jeito como está essa menina aqui, que é uma fase inicial aí da infecção, tá? Ah, professora, antes que vocês, né, perguntem aí, eu penso em perguntas que sempre aparecem em sala de aula. Ah, mas e se eu limpar a região onde tem as fezes contendo o Trypanosoma cruzi? Vou pegar a doença? Não, só que você tem que imaginar que a gente está normalmente dormindo quando esse Triatoma infestans pica a gente. Então, você não tem consciência do que você está fazendo quando você está dormindo, você vai coçar. Se por um milagre, um acaso ou por algum motivo, né, você limpar essa área
e não houver o contato do Trypanosoma cruzi com a sua mucosa ou com o sangue, você não vai se contaminar, tá? Então, só para tirar algumas dúvidas aí que às vezes surgem, tá? Então, uma vez que o Trypanosoma entra na corrente sanguínea, ou via mucosa, ou via a picada que ele fez, esse Trypanosoma ele vai se transformar em uma fase, né, que vai se multiplicar de forma assexuada. Então vai formar um monte de estruturazinhas, né, que a gente chama de amastigotas, não precisa guardar esse nome. E aí essas estruturas, depois de um tempo, se transformam em tripomastigotas, que são as células com o flagelo. E aí isso daqui vai ficar correndo no seu sangue, tá? Quando ou se um outro triatomídeo, né, ou barbeiro, picar você, ele vai pegar esse flagelado e vai ficar então na sua corrente sanguínea e no seu aparelho digestivo com esse protozoário, e então ele pode se tornar um novo infectante, tá? Então, esse é o ciclo da doença de Chagas. O mais comum, então, é a gente pegar a doença de Chagas através do vetor, né, barbeiro ou Triatoma infestans, pelas fezes contaminadas dele. No entanto, a gente tem... esqueci de falar uma coisa. Esse inseto, ele tem hábitos noturnos. Então, ele fica durante o dia em frestas, em cachos de frutas, né? Então, ele vai ficar escondidinho durante o dia. E à noite é que ele vai acordar e vai... enfim, ter o seu hábito noturno aí e pode te picar. Só que se você estiver morando em uma casa com, né, de alvenaria, com reboque, pintura, você vai ver um bicho desse na parede, né? E você vai matar, você vai colocar ele para fora. Agora, se você estiver em uma casa de pau a pique, que é aquelas estruturas de madeira com barro, você concorda que pode ter frestas ali? E ali, então, eles podem ficar durante o dia e à noite eles acordam e vão fazer as suas atividades. Por isso que uma das prevenções é a construção de alvenaria, porque aí você tem uma construção melhor, uma moradia melhor para a pessoa, que evita o contato com esses bichos, tá? Então, é por isso essa prevenção. E a gente tinha muitos casos, né, de doenças de Chagas quando a gente tinha uma quantidade maior dessas construções no Brasil. Não que a gente tenha ainda, que a gente tenha sanado o problema de construção e de moradia no Brasil, muito pelo contrário, né? Então, as construções de alvenaria são importantes para isso, para você eliminar os locais onde eles moram. Só que, como eu falei, eles também podem ficar, né, escondidinhos em caixas de fruta. E a gente teve, né, recentemente, né, de 2004 para cá, a gente teve alguns casos, né, de contaminação por ingestão de açaí ou caldo de cana. Então, açaí ou canas, né, a cana toda empilhada, pode ser um local aí muito agradável para esse bichinho viver, para o triatomídeo viver, para o barbeiro viver. E aí, alguns casos aconteceram de contaminação por ingestão. Então, a pessoa ingeriu açaí ou ingeriu caldo de cana com o Trypanosoma cruzi, com o protozoário, e se contaminou. Como isso é possível? Tinha alguns barbeiros ali junto com os frutos, e aí ao macerar esses frutos para produzir o açaí, macerou o barbeiro junto. E aí então ele tinha protozoários ali, a pessoa bebeu aquilo e se contaminou. Então aí a gente tem alguns casos, isso daqui, essa transmissão oral não era conhecida, a gente conheceu, né, recentemente, e então tomou-se todas as precauções aí para a gente evitar esse tipo de transmissão. Como? Pasteurizando açaí, né? Então a pasteurização, levantar um pouquinho a temperatura, né? E aí mata todos esses tripanossomas e aí você não tem esse problema. Então todo o açaí que a gente tem aqui, né, principalmente no Sudeste, que já vem pasteurizado, não tem problema nenhum consumir, tá? Caldo de cana não é pasteurizado, né, que a gente compra, mas aí o que você tem que ver é a higiene do local. Se estiver tudo limpo, tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Um outro flagelado que também causa doença é a Leishmania Chagas,
que causa leishmaniose visceral. A gente tem dois tipos de leishmaniose, uma visceral e a cutânea. A visceral é causada pela Chagas, né? Como que você pega? Pela picada do mosquito, o nome do mosquito é esse daqui, específico, né? E ele é apelidado de mosquito palha. Ele causa lesões viscerais. O que é lesão? Uma ferida, né? É uma ferida nas vísceras, então fígado, baço, medula óssea, você tem algumas feridas internas nesses órgãos, tá? Ou então lesões cutâneas. Tratamento tem medicamento, é a base desse elemento químico, antimônio, ele é um pouco tóxico, então não é para você tomar à torta direita, você tem que tomar com prescrição médica para evitar, para se tratar. E como que você previne, né? Se você tem a transmissão via mosquito, então você tem que fazer o combate ao mosquito, proteger portas e janelas e usar inseticida, tá? Uma outra doença é a leishmaniose visceral, né? Então que é causada pela Leishmania brasiliensis. Quem transmite também é um mosquito palha, tá? Então é o mesmo mosquito para as duas, pode transmitir as duas coisas. Só que essa daqui é uma leishmaniose cutânea. Olha, eu errei aqui. Aqui não é visceral, é cutânea. Leishmaniose cutânea. Tá? Depois eu altero isso lá nos slides para vocês. Vai causar vísceras, né, feridas ulcerosas com bordas elevadas. A gente tem uma foto na próxima. Também mesmo tratamento e a mesma prevenção, tá? Então, isso daqui é a leishmaniose cutânea, causada pela Leishmania brasiliensis, ou também conhecida como úlcera de Bauru, porque teve muitos casos nessa região, tá? Então, aqui, o mosquito palha, o jeitinho que ele é, tá? E ele, ao picar, pode transmitir, então, o Leishmania brasiliensis e o outro Leishmania chagas. Esse daqui são as feridas causadas pela leishmaniose, e muito feio, né? Não é nada agradável isso daqui. Como ele transmite através da picada, cachorros podem ser infectados, e se o cachorro estiver infectado e picar o ser humano, causa essa doença, tá? Então a gente tem que ficar muito atento, às vezes, aos cachorros, né? Se tiver algum problema, tem que tratar. Certo? Às vezes, infelizmente, tem que sacrificar o bichinho para não passar para a gente. Então, leishmaniose. Esse ciclo aqui, então, está mostrando o ciclo da leishmaniose, né? Então, é pela picada do mosquito, que também pode ser chamado de flebótomo, por conta da família dele. Então, ao picar, ele passa para a gente esse flagelado, que vai se multiplicar internamente no nosso corpo, e aí, então, vai estar disponível para uma nova picada, né, de inseto para transmitir novamente. Então, esse é o ciclo da leishmaniose, certo? Aqui nesses links que eu vou colocar também lá para vocês, tem o ciclo tanto da doença de Chagas quanto da leishmaniose, uma fala do Drauzio Varela. São muito interessantes, eles são bem detalhados, não precisa saber de tantos detalhes, mas é interessante para vocês saberem, tá? Para vocês conhecerem, na verdade, para vocês ampliarem seu conhecimento. Mas os detalhes não são tão importantes de vocês guardarem assim, tá? Um último flagelado é a giardia. Giardia lamblia causa giardíase e a gente ingere cistos da giardia, eles eclodem no nosso sistema digestório, vai se transformar nessa lindeza aqui de protozoário e ela causa diarreia, tá? Uma característica da diarreia por giardia é que as fezes ficam com um aspecto gorduroso, como se tivesse gordura ali nas fezes, porque ela ela cobre todo o nosso intestino e aí as nossas fezes acabam saindo sem a gente absorver quase nada, né? Então tem uma diarreia muito forte, não é nada agradável. Também tem tratamento, é só tomar um remédio contra a giardia que você não morre disso, né? O último grupo, né, é o grupo que não tem estrutura locomotora, que a gente chama de apicomplexa, tá? E a gente tem algumas doenças causadas por esse grupo, porque, na verdade, todos os protozoários desse grupo são parasitas, mas a gente vai falar só de duas aqui. Da malária, que também pode receber o nome de maleita, febre terçã, febre quartã, e depois de mais uma outra doença que a gente vai falar,
tá? Então, a malária. Malária, o agente causador são várias espécies de plasmódio, tá? Então, a gente tem algumas espécies de plasmódio que vão ter algumas variações aí, principalmente na febre, nos ciclos de febre, mas é a mesma doença chamada de malária, tá? Transmissão é pela picada do mosquito anófelis. Então, uma anófelis contendo esse plasmódio vai transmitir, então, a malária. Sintomas, basicamente, febre de 39 a 40 graus, é muito alta essa febre. E são febres intermitentes, a gente não vai ter febre sempre o tempo inteiro. E a gente vai entender por que é isso. Tratamento, né? O medicamento é essa famosa hidroxicloroquina, que até agora a gente sabe que trata apenas malária e algumas doenças reumáticas e lúpus, né? E ela tem que ser tomada com muita parcimônia, porque isso daqui é tóxico, tá? Prevenção, proteger portas, janelas com telas e combater os mosquitos. Como que é o ciclo da malária? Primeiro, onde que acontece? Malária tem uma incidência aqui nos trópicos, tá vendo? Então é nessa região aqui que a gente vai ter uma maior incidência de malária. A gente tem muitos casos na África, muitos mesmo. Também temos no Brasil, a gente tem a maior parte da incidência de casos na região amazônica, por conta da incidência do mosquito ali, muitos mosquitos ali, né? Mas então a gente tem a presença de malária por boa parte do mundo. Como que é o ciclo, então, da doença, né, causada pelo Plasmodium SP? Por que SP? Porque são várias espécies que causam a malária, tá? Vamos começar aqui com a picada do mosquito, tá? O mosquito, ele vai, dentro dele, ter estruturas, né, que vão formar gametas, né, são protozoários que vão se diferenciar em gametas, e aí esses gametas vão se fusionar, masculino e feminino vão ter fecundação, e vão formar, então, essa estrutura aqui na parede estomacal, e lá no aparelho bucal dele, quando o inseto, né, quando o anófelis pica, ele vai liberar essas estruturas que a gente chama de esporozoítos. Esses esporozoítos vão, né, se a gente for picado, vai cair na corrente sanguínea, vai chegar lá no fígado, né, eles vão se multiplicar e vão sair na corrente sanguínea, chamados agora de merozoítos. E aí eles invadem as hemácias, né? As hemácias são as células sanguíneas. Lá dentro das hemácias eles vão se multiplicar, né? Se multiplicar, vão fazer um monte de divisão, né? Que a gente viu na aula passada como é que eles se dividem. Eles vão fazer esse enorme número de divisões aqui, vão ficar em dezenas, centenas de merozoítos nas células das hemácias. E as hemácias vão explodir, vão estourar. Quando as hemácias estouram, elas liberam os merozoítos, mas também liberam toxinas. E essas toxinas é que causam a febre. E esse ciclo de sair do fígado, entrar nas hemácias, se multiplicar e eclodir e liberar toxinas, elas vão vão ser de tempo em tempo, de 24 a 24 horas, de 48 em 48 horas, 72 em 72 horas, dependendo do tipo de plasmódio. E aí, então, a gente tem aqueles nomes diferentes ali, febre terçã, febre quartã. Por quê? Porque você tem febre, né, de tempos em tempos, né, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Então, por isso que a gente tem febre nesses ciclos intermitentes. Aí, esses merozoítos vão infectar novas células sanguíneas e algumas delas vão formar esses gametócitos, que vão ficar disponíveis para, se um outro mosquito picar você, ele vai pegar essas células e aí então ele vai ter essa fase no corpinho dele e reinfectar ou infectar um outro ser humano, tá? Então, por isso aí que a gente tem esses nomes diferentes de febre quartã, febre terçã, por conta dessa fase do ciclo reprodutivo do plasmódio, tá bom? O ciclo do plasmódio também tem videozinhos no YouTube, tem esses 2 links, vou colocar, vai estar lá disponível para vocês darem uma olhada. E por último, a gente vai falar da toxoplasmose. Toxoplasmose também é causado por um protozoário apocomplexo,
e ele é causado pela Toxoplasma gondii. Toxoplasmose normalmente está associada ao gato. Assim, é o gato que transmite a toxoplasmose. Sim, ele pode transmitir. Só que, na verdade, a transmissão não é por contato com o gato, é por ingestão de alimento contaminado. Então, que tipo de alimento que está contaminado com toxoplasma? Pode ter carnes, né, contaminadas, e a gente ingerir esse toxoplasma. Ou então, as fezes do gato, se ele fizer, né, na caixinha dele, você for limpar, né, e acabar não limpando a sua mão, você pode ingerir esses cistos de toxoplasma. Ou então, se as fezes, tanto do gato ou então de outros animais infectados, contaminar água e alimentos. Então, aí a gente pode ingerir isso. Aí, ao ingerir, a gente vai desenvolver toxoplasmose, tá? Toxoplasmose também pode ser transmitida por transfusão, só que isso daqui é bem raro porque a gente testa o sangue atualmente, então não se preocupe com isso, né? Então, uma vez o animal com o toxoplasma, vai ficar com toxoplasma na sua musculatura, né? E aí, então, por exemplo, gatos, eles se contaminam por quê? Porque eles são animais carnívoros. Então, se você der carne crua, ou então, carne crua de porco, carne crua contaminada, ou então, se ele consumir aves, né, ou pequenos ratinhos contaminados com toxoplasma, ele se contamina e aí ele elimina nas fezes, tá? E aí, então, fecha-se o ciclo aqui. Então, o gato, ele, na verdade, ele não tem nenhum problema você tocar, agradar o gatinho. Mas se ele tiver com toxoplasma, ele pode defecar cistos e aí a gente pode ingerir, certo? Toxoplasmose pode causar alguns problemas neurológicos, porque esse protozoário, ele gosta da parte do sistema nervoso, então ele pode causar cegueira, pode causar alguns problemas neurológicos também, tem alguma coisa também associada com esquizofrenia ligada à toxoplasmose, né? Para isso tem alguns trabalhos, né, que falam sobre isso, e aqui tem um trabalho muito interessante, né, que está na revista FAPESP, nesse link aqui, que fala que alguns roedores podem mudar o seu comportamento se estiverem infectados com toxoplasma. Os roedores, os ratinhos, vão ficar sem medo dos gatos, e aí os gatos comem os ratos e ficam contaminados. Então, o toxoplasma, ele modula muito o sistema nervoso, tanto de roedores, e podem também modular o nosso sistema nervoso, tá? Tem vários trabalhos, dá pra gente discutir isso, se vocês quiserem. E se vocês quiserem comprar um pelúcia de toxoplasma, né, ou de alguns outros protozoários, você pode entrar nesse site aqui e comprar. O dólar está um pouquinho caro, mas se você tiver dinheiro e vontade, dá para comprar, tá bom? Espero que tenha ajudado a aula. Até a próxima!